Deixa eu começar aqui a gravar lá para o YouTube. Nós estamos transmitindo aqui para o YouTube, aqui no Instagram, aqui está no TikTok. Seja muito bem-vindo. Boa noite. O áudio está baixinho. Pera aí, deixa eu tentar arrumar o áudio aqui. Dá uma olhada aí, ver se melhorou. Ver se melhorou. Deixa eu colocar aqui. É que eu falo alto, né? E hoje eu estou falando baixinho. Muito boa noite, Micael. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite aí. Boa noite, Maria. Tá baixo? Tá baixo o áudio? Tá baixo o áudio? Eita, o que será que está acontecendo hoje que tá baixo o áudio? Deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver por que o áudio está baixo aqui pro Instagram. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Silva e junto com a pastora Lila, todo mundo sabe, nós criamos a missão do casamento. A missão do casamento não é só um nome de perfil. É um ministério, é um projeto, né? É um projeto, é um programa para restauração de casamento. A nossa missão é ajudar homens e mulheres cristãos, né, a terem um casamento que todo mundo merece. Eu acredito que casamento não era para ser o que é. Eu sei que se eu perguntar para a maioria aí o que acha do casamento, as notícias não são nada boas. Eu sei que se eu perguntar para você, se você pudesse, eu sempre começo a live falando isso. Se você pudesse dar uma nota para o seu casamento de 1 a 5, sendo 1 péssimo, 3 mais ou menos e 5 ótimo, qual seria a nota que você daria para o seu casamento hoje? Seu relacionamento, seu namoro, seu relacionamento, qual é a nota que você daria hoje para o teu casamento? Qual seria a nota que você daria hoje? Como é que ele está? Como é que ele está? Como é que está o teu casamento hoje? Está bem? Está mais ou menos ou está péssimo? Como é que está o seu casamento hoje? Eu queria até aproveitar e pedir, você que está entrando aqui agora no TikTok, dá tap-tap na tela, daí dá 2 toquinhos na tela, se possível pega um aviãozinho, manda para 2 pessoas, mesmo que elas não venham. Por quê? Porque o algoritmo entende que a live é relevante. Então a gente trabalha contra um mecanismo, né, do algoritmo que se ele não entender que é relevante, no caso do TikTok até cai a live. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, tem que tomar cuidado com o que fala, com o que mostra, senão a live a gente fica bloqueado nesse canal de comunicação. E esse canal de comunicação eu tenho recebido muito elogio, agradecimentos que eu tenho ensinado aqui, mais do que qualquer curso, mais do que treinamento. E obrigado, Rômulo, aí pela flor, obrigado aí pelo presente. Rosimar, 30 anos, casada, mas ele foi embora com a amante, oração por nós. Eu fico triste de ouvir isso, de ler isso, principalmente vindo de cristãos, né? E hoje eu quero falar com você, mulher. Eu criei um programa lá na academia para levar você passo a passo, começando pela cura interior, porque a paz do Senhor, Soraya, tudo bem, querida? Que Deus abençoe. Eu criei esse passo porque eu sei que a traição, ninguém casa para dar errado. A verdade é essa. Vamos ser bem sinceros, vamos usar aqui um linguajar bem comum, né? Na base do nós foi, nós vimos, nós voltemos, nós entendemos, né? Aqui não tem frescura, aqui não tem conversa difícil, é conversa na lata, clara. Algumas pessoas não gostam de mim, tem gente que fala, ai, pastor, você não pode falar isso, ai, você não pode falar isso na rede social, mas eu falo o que tem que ser falado. E vamos falar a verdade, ninguém casa para dar errado. Ninguém casa para viver uma vida mediana, para não dizer medíocre. Ninguém casa para ter um casamento que não presta, infeliz, um casamento. Mas esperar o quê, né? Tem gente por aí que diz que casamento não é para ser feliz, né? Então, às vezes, a gente tem que conformar com esse casamento bosta que a gente tem, né? Tem muita gente que tem, não estou falando do meu, porque o meu, graças a Deus, está muito bem, obrigado. Mas tem gente que diz que, ó, quer casar, se quiser ser feliz, não casa. Pois eu te digo exatamente o contrário. Casamento é para você ser feliz. Casamento é para você ter paz, é para você ter as melhores coisas que se pode ter, senão eu não casava, eu não casaria. Por isso que Paulo diz que o bom é que nem case, mas já que é para casar, já não pode, é melhor do que casar do que abrasar. A Márcia está dizendo 32 anos de casamento. Acabei de descobrir um caso do meu marido com a cliente dele, 3 meses de traição. Quero separar, mas não consigo. Dependência emocional.
Calma que fica até o final da live que você vai entender muita coisa hoje. Você que está aí reclamando, que está dizendo que o seu casamento é nota 1, né? Nota 1 porque é péssimo, está péssimo. A situação que você está hoje, talvez o casamento no tempo todo, ele não é ao todo ruim, mas hoje, como ele está hoje, talvez você não queira ele para você. A pergunta que eu fiz é: como está o teu casamento? Está bem ou está ruim? Nota 1 para péssimo, nota 3 para mais ou menos, nota 5 está excelente. Detalhe: primeiro que a maioria não tem referência. Eu sempre digo o seguinte, cara, a gente treina para tudo, a gente se especializa para tudo, mas para casar de qualquer jeito. Desculpe, mas a maioria de vocês casaram de qualquer jeito. Às vezes casou por paixão, por tesão, por amor, por necessidade, sei lá o motivo que você casou, mas casaram errado. Se o seu casamento hoje está dando errado, é porque casou errado. O que é casar errado? É a pessoa errada? Não. Não existe casar com a pessoa certa. Não existe ninguém especial. As pessoas se tornam especiais com a convivência. A Lila não era especial quando eu conheci ela. Eu não era especial para ela. A gente se tornou especial um para o outro na vivência, nas lutas, nas vitórias, nos fracassos. E aí a gente se tornou dois amigos para depois se tornar uma só carne como marido e mulher. Então, quando eu digo casar mal, é isso. Você quer ser advogado, você vai para a faculdade. Você quer ser médico, você vai para a faculdade de medicina. Você quer mecânico, você treina, você aprende. Cara, tudo que você vai fazer na vida, você aprende. Mas aí para casar é de qualquer jeito. Aí você fala, mas e quando o outro só cobra? E quando você casou, não era assim? Será que você não percebeu? Porque eu falo, o casamento tem 3 fases. Paixão, que é aquela fase do filtro do Instagram, né, da rede social, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. A paixão cega, você não vê defeito, você só vê qualidade. Então essa é a primeira fase, que é a fase da paixão, é essa fase que faz você casar. Foi justamente essa fase que fez você casar. E a segunda é a frustração, que é quando fica o contrário. Você não enxerga mais as qualidades, você só vê defeito. E às vezes você fala assim, meu Deus do céu, com quem eu casei? O que eu estou fazendo aqui? Não é isso? E por último, a terceira fase, que é a fase da maturidade emocional, da maturidade do casamento. Só que a maioria das pessoas não sai da segunda fase. E aí, o único remédio é o divórcio. E às vezes antes do divórcio vem traição, vem briga, vem desavença, vem confusão, vem uma série de coisas. Eu tenho acompanhado centenas de casais, principalmente mulheres, e hoje eu quero falar em especial com as mulheres. Eu sei que tem homem aqui na live, mas eu quero que você que é homem, que está aqui na live, você pega o que eu vou falar, para você entender a tua esposa, para você entender a mulher que vai casar com você, ou que está casada com você. A Marcinha dizendo aqui que o casamento dela está no número 1, está péssimo, né? Então espero que depois que você entender essa live de hoje, possa te ajudar. Então, eu tenho atendido muitos casais, principalmente aqui nas redes sociais, que querem restaurar o casamento. E a minha experiência de vida, de 34 anos de casado, estudo, ministério, que eu sou pastor de casais, me deu discernimento para saber o que uma mulher mais precisa para ter um casamento que presta nos dias de hoje, né? Vale lembrar que casamento é único, não existe uma receita que vale para todo mundo, igual receita de bolo. É só passar lá meia dúzia disso, pôr uma pitada daquilo, um pouquinho daquilo outro e está resolvido. Não é assim que funciona casamento de ninguém. Então não adianta você ficar pedindo um conselho para o teu casamento, porque um conselho não vai consertar uma vida de estrago. Então, o casamento, além de ser único, mas se você aliar com a sabedoria, identificar padrões, ter conhecimento e aliar com a sabedoria de Deus, eu creio que é possível reerguer qualquer aliança que parece que está perdida. Essa é a verdade e você precisa entender isso, o que eu vou falar. Mas se você chegou até aqui, provavelmente muita gente aqui nessa live está no fundo do poço, provavelmente está cansada, está exausta, né? Às vezes exausta de ter que de se anular para manter o seu casamento. Às vezes você sente que está carregando sozinha o peso da responsabilidade dos filhos, do casamento, até do marido. E isso é preocupante. Essa exaustão de dormir e acordar com a dúvida se realmente o seu casamento vale a pena. E eu repito,
Eu muitas vezes me perguntei o que eu estou fazendo aqui, mas quando eu penso que vale a pena, vale muito a pena. Pois é, Marcinha, meu marido saiu de casa para morar com outra mulher, traição. Pois é. Eu imagino essa dor que você deve estar sentindo. Eu entendo, mas eu preciso te dizer duas coisas. A primeira é que você não está sozinho, tem muito mais gente com esse problema. Todo dia eu atendo pessoas e eu já vou falar uma coisa para você. Se você é religiosa e acha que oração, jejum, Bíblia e igreja vai resolver o problema do teu casamento, eu lamento, não vai. Porque eu garanto que essas mulheres que estão falando aqui que o marido foi embora com a amante, que traiu, que o casamento está ruim, ora, jejua, pede a Deus e ó, nada, nada, nada. Então, a primeira é que você não está sozinho. A segunda é, pode acreditar que a culpa não é sua. Eu sempre falo isso na minha live. Entenda uma coisa, isso que aconteceu com você, Marcinha, do teu marido ter ido embora, a culpa não é sua em nenhuma hipótese, você não tem culpa de nada. Mas eu quero que você entenda que o casamento hoje não é mais um contrato de obrigação como era antigamente. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Casamento não é mais obrigação, gente. Ele é uma escolha diária que você só faz se valer a pena. Então, por que você não escolhe fazer seu casamento dar certo? Por quê? Porque não compensa, né? Você tem uma vida ruim, você tem uma vida que não está com nada. Então, literalmente, você não quer fazer uma escolha boa. Então, vou te dizer uma coisa, pare de lutar por um casamento que só existe em filme. Muita gente entra no casamento achando que é igual antigamente. Cara, o modelo de casamento dos seus pais, o modelo de casamento dos seus avôs, o modelo de casamento antigo, que você falava assim, ó, antigamente o casamento durava, homem traía, homem aprontava, homem fazia tudo, e ficava por isso mesmo. Mulher não tinha direito a nada, mulher não tinha respeito, então durava. Ela não tinha como sair. Então, esse tipo de casamento hoje não funciona mais. Acorda para a vida. Se você não casou, está pensando em casar, cara, vida nova, é totalmente diferente hoje. Ah, mas eu já casei e o negócio está ruim. Porque mudou e você continua a mesma coisa. Você quer continuar com um casamento que literalmente não vale a pena. E sabe por que parece que nada muda de verdade? Você se dedica, você ora, você vai à igreja, você tenta de tudo e parece que nada muda. Sabe por quê? Porque você vive sempre um falso recomeço. E esse falso recomeço pode até melhorar por uns dias, mas depois volta tudo de novo. Ah, porque agora nós obedecemos a Deus, porque agora nós estamos na igreja, está tudo bem, quando pensa que não, está tudo errado de novo, está dando tudo zica, está tudo lascado, não é verdade? A Eliane está falando, meu marido me traiu 2 vezes, não tenho força para separar. Dependência emocional. Depois dessa live, quem sabe, você vai mudar de opinião. Você vive um falso recomeço. Então, acaba virando distância, silêncio, e você, a maioria das mulheres, elas têm a melhor das intenções. Eu vou dizer uma coisa para você, as mulheres sempre querem restaurar. Os homens não estão muito preocupados, não. Eu vejo aí os meus alunos, eu tenho pouco aluno homem, a maioria quer, é as mulheres que querem restaurar casamento. Homem, só que para restaurar um casamento, todos vocês que buscam restaurar, vocês querem tratar o sintoma, vocês não querem tratar a causa. É igual, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, aí eu vou lá e tomo dipirona, eu estou tratando o sintoma, eu não estou tratando a causa. Por que me deu dor de cabeça? O que eu fiz? Pode ser uma comida, pode ser eu expus muito ao sol, algo que eu fiz de errado que gerou dor de cabeça. No casamento é a mesma coisa. Talvez o problema que você tem não é o problema, ele só é o reflexo de uma origem. A origem dele é muito maior do que você imagina. E eu costumo tratar a raiz do problema. Teve um cantor dos anos 90, toda live eu cito isso para você entender. Lá nos anos 90 ele cantava assim, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta você querer mudar o teu marido, você não vai mudar. Para de acreditar em ladainha, para de acreditar, você não muda ninguém. Você não vai mudar o teu marido, a igreja não vai mudar o seu marido, pode mudar por um tempo, mas não muda mais. Você tem que pensar em você.
Eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder com honestidade. O que te assusta mais? Você que está aqui agora, o que te assusta mais? Seu marido ir embora ou você ter que pagar as contas sozinha, ficar com toda a responsabilidade sozinha? Responde aí para mim. Vou repetir. Hoje, o que te assusta mais? É ele ter ido embora com outra? Ou você ter ficado com a responsabilidade de ter que pagar conta, pagar aluguel, pagar água, pagar luz e pagar tudo? O que te assusta mais? Olha aí, tem gente respondendo, as contas. O que você mais tem medo? Ficar sozinha sem ele ou não saber o que fazer para sustentar teus filhos? Você está vendo? Olha aí, Eliane respondeu, eu tenho que pagar as contas. A outra que respondeu, eu tenho que sustentar meus filhos. Sabe que às vezes você acha que o maior problema é isso e não é. Se você tem mais medo do que vai acontecer, do que você separar, se você separar, mais do que o medo de ficar solteira ou perder o amor dele, a sua dor não é o abandono, minha filha, nem a traição. Você sabe qual que é o seu problema? A sua dor é o medo de não conseguir se sustentar e enfrentar o mundo sozinha, porque convenhamos, não é mole não. A vida de uma mãe solteira, se ela não tiver uma rede de apoio muito forte, prepara o lombo, porque não vai ser mole não. A vida de uma mulher sozinha, com filhos, ter que trabalhar, ter que lutar, cuidar de filhos, recebendo pensãozinha de 300, 500 conto, não é mole não. Não é mole. Eu sei que a dor emocional de uma separação, de uma traição, é agravada, mas se o problema vem financeiro, é isso que faz com que você, às vezes é a falta do dinheiro, talvez é pelo dinheiro que você está se sentindo refém do seu próprio casamento. A maioria das mulheres aguenta tudo, mas não é por amor, é por sobrevivência. Desculpa estar falando isso para você. A questão é dinheiro, a questão é financeira. Porque tem muita mulher que eu conheço que se ela tivesse dinheiro, ela não ficava casada um dia. Estou mentindo? Você conhece alguém assim? Talvez, pode falar a verdade. Será? Esse comentário seu não vai ficar gravado, depois que a live acabar, ele vai apagar. Ó, a Rosana está dizendo que isso acontece comigo, a Elaine está dizendo com certeza. Cara, a experiência não mente. A maioria das mulheres, a maioria, ela não está reclamando porque o marido traiu. A dor do traição existe? Existe. A dor da emocional existe? Existe. Mas o problema maior não é nem ela ser traída, porque para ser traída dava um pé nesse cara e que se dane. Mas e os filhos? E o aluguel da casa? E a água? E a luz? E o telefone? Como é que você vai fazer? Aí você pode orar, jejuar, ir à igreja, mas a Bíblia é clara. A fé sem obra é morta, está lá em Tiago 2, no verso 17. É por essas e outras que a sua oração não é ouvida. É por isso que Deus não ouve a sua oração. A Bíblia aponta que as orações podem ser ou não, que as orações podem ser impedidas por causa de pecados não confessados, desobediência à palavra de Deus, intenções egoístas, pedir mal, falta de perdão para os outros, ou até relação desrespeitosa do marido com a esposa. Você não acredita? Leia aí, Tiago 4, verso 3. Leia aí, Marcos 11, 25. 1 Pedro 3, 7. Por isso que Deus não ouve sua oração. Porque, na verdade, você não está pedindo para ele restaurar o teu casamento. Você está pedindo para ele restaurar o dinheiro, a conta, o pagador de boleto. Essa é a verdade, na maioria dos casos. E você não está errada, não. A Bíblia também ensina que orações ela pode não ser atendidas no sentido humano, pois muitas vezes o sofrimento que você está passando é uma maneira de Deus te mostrar para você, ei, você está errada. Ei, sai dessa vida, minha filha, para. Vou dar um exemplo. Minha filha, se seu marido te traiu e se arrependeu, eu recomendo que você deve perdoar ele. Porque o perdão é divino. Eu recomendo que você deve dar uma chance para o seu casamento. Eu conheço uma centena de casamentos que o cara traiu, se arrependeu, teve mudança de comportamento, se entristeceu pelo que fez e mudou e hoje é um novo homem. Isso aconteceu na minha casa. Você está entendendo? Mas agora, se o seu marido tem uma amante e ele vive com essa amante, já foi embora, volta, vai embora, volta,
Ele é um iníquo, ele está cometendo iniquidade, não é mais pecado, é iniquidade. Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai ouvir a oração sua, que você está clamando, que você está dormindo com o inimigo, você está dormindo com o homem iníquo. Tudo que ele faz lá na rua, às vezes o marido está na pornografia, o marido está na prostituição, traz tudo quanto é espécie de demônio para a tua casa. Aí você vai e copula com ele, você vai lá e faz amor com ele. Aí você está trazendo para você, quando você se torna a sua carne, tudo quanto é demônio. Mas pastor, o que eu faço? Eu não posso largar. Fica na live. Hoje eu vou te falar do maior inimigo do casamento das mulheres, é o dinheiro, é questão financeira, e eu vou te dar uma dica hoje, eu vou te ensinar a mudar isso. Deus tem um propósito na tua vida, talvez esse casamento, ele não é para ser restaurado, esse casamento é para um livramento para você. Mas como assim? Quer dizer que tem casamento que Deus não gosta? Tem. Tem pessoas que Deus rejeita. Lá em 1 Samuel... O profeta Samuel ficou orando para Saul. Ai, Senhor, perdoa ele. Ai, Senhor, muda ele. Deus falou, até quando vai ficar pedindo por alguém que eu rejeitei? Cara, tem vários exemplos na Bíblia que Deus rejeita. Deus não gosta da iniquidade. Você está entendendo? Agora, não adianta você falar, foi um livramento. Aí você entra na outra mesma coisa. Aí a tua vida, o teu sofrimento, a tua emocional, você não vai aguentar. Você precisa entender, eu te digo sem medo de errar. O maior inimigo da mulher é a falta de dinheiro. E isso te faz sentir abandonada, a ponto de parecer que até Deus virou as costas para você. Você pode ser casada com um homem, de repente tem alguém, não, eu sou casada com um homem provedor. Seu casamento pode até não ter problemas financeiros hoje, mas tem um tal de e se? E se? O que é o em si? Mesmo que seu marido seja um homem mais honesto do mundo, mas se ele for o único provedor, e se ele adoecer e precisar que você pague as contas? Estou nem falando dele ir embora, não. E se ele ficar doente, for à falência, igual já fui à falência, perder tudo que tem, e aí? E se ele for embora com a amante, igual o caso das meninas que está aqui, o que você vai fazer da tua vida, mulher? Eu sei, cara, só que a palavra ela diz é melhor ser dois do que um, tá lá em Eclesiastes 4:9, porque se um cair, o outro precisa ter condições para ajudar a levantar. Mas o problema é que você é tão ferrada tanto quanto ele, que quando ele cai, você não consegue levantar ele. Quando eu fiquei doente, e eu fiquei doente quase 2 anos, a pastora Lila não ficou só orando. Ela foi lá fora, garantiu sustento, fazendo faxina, cuidando do que os outros, arrumou emprego numa loja de vendedora, juntava lixo na loja, chegou a vendedora, depois chegou a gerente da loja, ela se virou. E foi ela que sustentou a casa por 2 anos. A coragem dela foi que nos manteve de pé na época. A maioria das mulheres que busca restauração para o casamento delas não tem coragem de assumir e falar a verdade que o problema é financeiro. A maioria das verdades que eu ouço por aí tem a ver com eu não deixei ele quando ele me traiu porque eu não tinha como sustentar meus filhos. Olha que absurdo. Tem mulher que fica 10, 20 anos casada com um marido que não ama, com um marido que não gosta, e ela fala que é crente e quer que Deus ouve as orações dela. Não vai ouvir, minha filha. Não vai. Você está entendendo? Porque essa mágoa, essa dor que está dentro de você, essa falsidade que você vive, você não tem que ficar com o marido só por causa de filhos. Mas pastor, se eu largar dele eu morro de fome. Claro que morre, se você nunca trabalhou, se você trabalhou. Ah, mas eu escolhi ficar em casa, eu quero um homem provedor. Beleza. E se ele adoecer? E se ele for à falência? E se ele perder o emprego? O que você vai fazer aí, casadona com o marido provedor? E aí? Como que você vai fazer? Muitas nem querem o marido de volta. A maioria quer a paz, a segurança, o dinheiro que a pessoa trazia. Mas está tudo bem. A Bíblia fala que o homem tem que ser o provedor. Mas e se? Você já parou para pensar nisso? Filha, quem tem dinheiro, quem paga as contas, tem o poder de escolha. Quem paga as contas lidera, você querendo ou não. No português bem falado, quem tem dinheiro manda. Quem não tem, obedece. Pronto. É assim que funciona. Mas eu estou num casamento. Mas o ser humano, ele não sabe viver dessa forma.
Talvez aprende depois de velho, depois de estar assim, ó, cabelo branco igual eu, ele vai aprender. Mas quem tem o dinheiro, cara, eu sei. Eu não estou aqui falando de amor ao dinheiro. Eu não estou aqui dizendo para você colocar o dinheiro em primeiro lugar. Como está lá em 1 Timóteo 6,10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, mas a falta dele é a raiz de todos os seus problemas. Lá em Provérbios, no capítulo 30, versos 6 e 7, lá Agur, filho de Jaque, faz uma oração poderosa. Ele diz, a falta do dinheiro é um grande problema, o excesso do dinheiro, sem preparação para ter dinheiro, também é. Nem o pouco para Deus ser envergonhado e nem o muito para Deus ser esquecido. É o que está na Bíblia. A solução não é rezar, não é orar para que as coisas mudem. A solução é você buscar conhecimento e entender o que eu posso fazer para ter o meu dinheiro. Você que é mulher, você precisa entender o que você vai fazer para você ter dinheiro. E hoje, isso não é difícil. Você pode ter renda extra na tua própria casa através do celular. Não vai atrapalhar você cuidar do teu filho, você cuidar da tua casa. Você tem um caminho, você precisa de ter uma renda mínima, de ter um dinheiro que é só seu. Nem que ela seja uma renda extra básica, nem que você comece a R$100 por semana. Mulher casada, nos dias de hoje, corre um sério risco de acabar sozinha, sem dinheiro, e por ter ficado muito tempo no mercado de trabalho, se for voltar, vai começar do zero. Essa é a realidade. Mas, pastor, você está falando isso? Claro. Pastor, qual é a solução? A Bíblia deixa claro, minha filha. É ser uma mulher de provérbios. Ela é uma mulher que tem conhecimento. Ela sabe discernir a vida de esposa com a sabedoria para administrar, multiplicar, criar patrimônio com o seu trabalho. Quem te disse que mulher sábia é dura sem dinheiro? Quem te disse, até para tomar um sorvete, precisa pedir dinheiro para o marido? Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Isso é burrice. Quem te disse que mulher de provérbios fica esquentando barriga no fogão e esfriando na pia? Isso não é mulher de provérbios. Mulher de provérbios trabalha, luta, administra, pensa no futuro do casal, dos filhos, sem deixar ela de lado. A mulher de Provérbios 31, ela não se aproxima apenas de uma mulher, um tipo de mulher. Ela não é uma pessoa real, é um ideal de uma coleção de virtudes. A mulher de Provérbios, ela tem a lealdade de Ruth, ela tem a sabedoria de Esther, ela tem a liderança de Débora. Poxa, você não lê a Bíblia? Você é cristã e não lê a Bíblia? Para de acreditar que mulher de Provérbios lava, passa, cozinha e encera, lava, passa, cozinha e encera. Isso não é mulher de provérbios, isso é mulher trouxa. Ah, então eu estou chamando a minha mulher de trouxa porque ela faz isso? Depende das condições, você não pode viver a vida inteira nisso. Qual é o projeto de vida que vocês têm? Qual é o propósito que vocês têm? Qual é o planejamento para isso acabar? Eu não estou dizendo que você nunca vai fazer isso, é óbvio que talvez na situação que você está hoje você tem que fazer, mas você não pode ter isso como padrão de vida. Você não pode ter isso como uma meta para a sua vida e ficar o tempo todo fazendo isso. Você consegue me entender, minha filha? E foi olhando a palavra de Deus que eu entendi um segredo. Casamento não se restaura pela força, nem pela insistência, nem por medo. Você precisa ter os códigos certos, você precisa, primeiro, o mais brutal de todos, antes de você buscar solução para cura, antes de você buscar solução para restauração, antes de você ficar orando, antes de você ficar pedindo Deus, traz ele de volta, antes disso tudo, você precisa ter condições financeiras para você decidir ficar ou ir embora. Pastor, eu fui traída, e agora? Você precisa ter condições de decidir se você fica, se você perdoa e continua, ou se você vai embora. Não aceitar porque você não tem condição. Por isso que eu e a pastora Lila, nós criamos o PAC, um programa Aliança de Cura. Esse programa está lá na Academia do Casamento, lá no grupo. É um método com foco direto na raiz do seu problema. Falta de conhecimento. Porque já dizia o profeta Oséias, há 4.000 anos, lá em Oséias 4, no versículo 6, meu povo padece por falta de conhecimento. Eu vou te dar o conhecimento, eu vou te mostrar. E tem uma. Se eu te dar qualquer conhecimento que não esteja aqui, não aceite. A Bíblia é o nosso norte, ela inteira, ela é toda proveitosa, do começo ao fim, e para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que, então, se eu conhecer toda a Bíblia, está resolvido o problema? Não, não está. Só conhecer a Bíblia, capaz, até eu conheço a Bíblia mais do que a maioria dos crentes.
Tem gente que lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite e a vida é uma desgraça. Tem mulher que ora, jejua, faz parte do círculo de oração e o marido foi embora com a amante. Porque não é só ler, não é só conhecer. Você precisa de mais uma coisa, discernir. Pastor, o que é discernir? É saber o que está aqui que é para você e o que não é. Então tem coisa aqui que não é para mim? Tem. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisa aqui que não é para mim, é para você. Tem coisa aqui que não é para você, é para mim. E como que eu sei o que é para mim? Discernimento. Ah, pastor, então eu tenho conhecimento. Agora eu tenho discernimento. Resolveu minha vida? Não. Você precisa aplicar na tua vida. E você só vai aplicar da maneira correta se tiver sabedoria de Deus. Conhecimento, discernimento, sabedoria. Olha que simples. O problema é que você não tem o conhecimento do problema do casamento. Você não tem discernimento para saber qual é o problema seu, qual que é a origem desse problema. E você quer pedir sabedoria de Deus. Sem ter conhecimento e discernimento, Deus não vai te dar sabedoria. É a mesma coisa de eu pedir para Deus, Senhor, me abençoa. Eu vou fazer uma prova de um concurso, me abençoa que eu passo. Ei, vai estudar. Ah, Senhor, me dá sabedoria do médico. Vai para a faculdade. Senhor, me dá sabedoria de um advogado para resolver aquela causa. Vá para a escola de direito, contrata um advogado, se vira. Só que aí o que eu fico esperando? É o que eu sempre falo. A maioria dos crentes, ele quer que Deus ajude ele a preparar uma casa. Mas quer que Deus mande o tijolo, o cimento, a areia, a teia e os anjos para servente. E ele cruza os braços e fica esperando o milagre. Já viu aquele filme A Espera do Milagre? Você vai morrer esperando. Desculpa. Mas até para receber o milagre de Deus, ou você tem que estar no mundo do fundo do poço e não ter condições nenhuma de agir, ou ele não vai vir nunca. Então, a sua dor não é só na alma. A sua dor não é só espiritual. Ela é no bolso. A gente não pode dar o que a gente não tem, não pode restaurar o que está em ruínas. Ah, pastor, você está dizendo que o casamento não pode ser restaurado? Minha filha, restaurar um casamento com dinheiro no bolso, a cura e a restauração que você procura, ela vem, mas se tiver uma base sólida. E essa base, ela tem 3 raízes, que está no espírito, na alma e no seu bolso. Para curar a raiz, você precisa construir a sua vida sobre 4 pilares que eu chamo de inabaláveis, que é Deus, prosperidade, família e intimidade. Sem Deus, sem prosperidade, sem você entender de relacionamento, sem intimidade, você não vai restaurar o teu casamento. Não tem milagre que faz isso. O casamento é onde a paz te encontra, a família se une, a intimidade floresce. Mas tudo isso só acontece quando o seu altar da prosperidade está de pé. Ou seja, quando você tem dinheiro, você já vai olhar de igual para igual. Por isso que eu criei esse módulo. No módulo 1, ele vai te curar, no 2, vai restaurar. Mas é no módulo 3, que é a porta de entrada para a liberdade. Ele vai te ensinar a ter dignidade. O dinheiro, a maneira que eu ensino você a ganhar dinheiro, ele vai te dar dignidade, poder e escolha. Ele é a base de tudo. A sua dignidade não pode ter preço. Você não pode estar à mercê da boa vontade do outro. Você não pode tomar decisão porque você não sabe o que fazer. Você não pode decidir ficar ou sair de um casamento porque você não tem aonde comer, você não tem rede de apoio, você não tem uma casa, você não tem condição de sustentar seus filhos. Porque se você ficar num trem desse, você vai desgraçar a tua vida e às vezes até dos filhos, moça. Entenda uma coisa, um homem pensa 2 vezes antes de trair uma mulher independente. Porque ele sabe que se ele trair e ela tá com ele, escreveu no leu, o pau comeu. E ele sabe que ela tá com ele porque ela quer, não porque é obrigada. Eu já ouvi homens dizer assim, minha mulher não larga de mim, porque se ela largar, ela está ferrada. Eu já ouvi isso. Ele sabe, quando você tem dinheiro, quando você tem a sua situação financeira, ele sabe que se ele vacilar, você pica a mula. Sim, tem mulheres ricas sendo traídas? Tem, porque não é só sobre dinheiro e riqueza, minha filha. É sobre prosperidade, não é só o dinheiro. O dinheiro é uma das coisas. É uma coisa principal, mas tem outras coisas em volta que eu vou te ensinar. Você não precisa ficar rica. Você só precisa ter dinheiro pro básico, para se curar, para se manter. Cara, para cuidar de você, dos seus filhos, é poder escolher o que é melhor. O dinheiro não é o problema, ele é a ferramenta que vai te dar liberdade de ir embora ou de ficar. Se você for minha aluna, você vai ter o conhecimento, o discernimento para construir uma liberdade com sabedoria. Se você está cansada de viver com medo,
Chegou a hora de parar com isso. Chegou a hora de você entender que sobreviver não vale a pena. A verdade é que você não vai mudar o teu marido. Você sabe quem é capaz de mudar o teu marido? Só Jesus. Você não vai mudar. Ah, mas eu perdoei ele, agora ele diz que vai diferente. Será? Qual chance? Por quê? Entenda uma coisa. Parece simples, mas você se esgota tentando mudar o seu marido, tentando restaurar o que ele não quer, mas na verdade é que a verdade é que o agente de transformação em um casamento não é o outro, é você. Não é o teu marido. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, e a esposa é santificada pelo marido e o marido pela esposa. Então, enquanto você estiver achando que você precisa mudar o seu marido, isso não vai acontecer. A luz não vem de fora, minha filha, ela vem de dentro. E muitas vezes essa luz tem um preço e não valor. Às vezes você se preocupa tanto com valor, e é óbvio, é bom, ter valor é muito importante, mas você precisa de preço, você precisa de dinheiro. Existe mulher que quando vai conversar com o marido sobre algo sério, abaixa a cabeça, ela baixa o tom de voz, tem medo de ofender, e parece que está implorando, porque a falta de dinheiro rouba a voz. Uma mulher sem dinheiro é uma mulher sem voz na casa, querendo ou não é. Eu já vi mulheres implorar para o marido para fazer uma unha, para fazer o cabelo, para comprar uma roupa. Mas quando você está espiritualmente fortalecida e financeiramente, cara, até o casamento muda. Você está entendendo? E sim, às vezes usa a palavra de Deus para te prender a um cativeiro que chama casamento. Tem casamento que é cativeiro, o meu não é. O meu casamento não é cativeiro, o meu casamento é um... Cara, eu casaria 1000 vezes de novo. Tem um monte de coisa que eu faria diferente. Mas casar, eu não me arrependo um dia. Nem um dia. Você tem que entender o seguinte. Com dinheiro, até para conversar, a situação fica mais igualitária. E você fica aí dando murro em ponta de faca. É que para ter paz, sabedoria que vem de Deus, isso desarma o coração de qualquer um. Quando você tem dinheiro, abre espaço para o diálogo, para conversa. Você conversa de igual para igual. Você reconstrói a intimidade e você fica no casamento porque você quer e não porque você é obrigada. Por isso que eu digo, se você está contrariada com esse casamento, para agora. Para agora, porque Deus não vai ouvir a tua oração. Eu dei os capítulos, você não chegou agora? Lê aí. Volta o vídeo aí, depois vai ficar gravado lá no YouTube. Se você está no casamento nessa situação, eu estou porque eu não tenho como sair, eu não tenho dinheiro, eu não sustento meus filhos, não tenho para onde ir. Para de orar que Deus você está fazendo chacota com o nome de Deus. Isso não é mágica, não é teoria. É uma forma prática e espiritual de desenvolver o casamento, de dar para o casamento o que ele precisa e ver ele florescer. Existe um futuro que você merece, minha filha. Imagine voltar a ter diálogo, de igual para igual, com o seu marido, sem medo de que tudo vai virar briga. Imagina deitar e acordar em paz, se sentindo amada, valorizada, protegida, ter a segurança. Você já parou para pensar nisso? Imagina a conexão espiritual que vocês vão criar, que uniu vocês lá no começo. De repente você fala, foi Deus que uniu meu casamento. Mas hoje parece que até o diabo quer distância. Tem casamento por aí que quando eu vou atender, eu vou conversar, o diabo nem quer chegar perto. Porque se chegar perto vai ter problema, vai sobrar para ele. Imagina você voltando com carinho, com abraço, palavra inesperada, sem precisar cobrar, sem mendigar. Eu quero que você se sinta, eu quero que você tenha um lar igual o meu. Eu quero que você veja aí ser reconstruído. Você está vivendo sem esforço, gente, cara, tem mulher que é viúva de marido vivo, tem homem que é viúvo de mulher viva. Isso é um absurdo. Você precisa ter um passo a passo claro, você precisa ter alguém que te oriente, você precisa ter alguém que fala, ó, faz isso, faz aquilo, vai por aqui. Não, não faz isso que vai dar merda, não faz isso que vai dar errado. Essa seria a função do pai. Mas se eu perguntar para a maioria de vocês aí, você queria um marido igual ao seu pai? Responda aí para mim. Você queria querer um marido igual ao seu pai? Duvido que a maioria ia querer. Duvido, porque ele também não sabia de poçoloca nenhuma.
A maioria dos pais foram uns... Eu fui um pai merda, vamos dizer assim, por muitos anos. Você está entendendo? Porque não foi ensinado, aí um passa para o outro e não tem escola de casamento, ninguém quer aprender sobre casamento. Se mandar alguém comprar um livro de R$ 50 de casamento, ele chora. E o que eu tenho para você hoje é um plano estruturado para transformar a sua rotina. Microações, uma por dia. É ensino, é repetição, mas é uma repetição com rumo. Você entendeu? O que eu vou te dar? Se você quiser ser minha aluna, eu vou te dar livros exclusivos do tema. Eu tenho mais de 10 livros que eu escrevi. Eu vou te falar, você está com problema? Qual que é o seu problema? Tal? Lê esse livro aqui. Eu vou mandar áudio para você todo dia, áudio curto lá no grupo, com objetivo. Eu vou te dar cheque, você vai ter um checklist diário para você fazer com ações todo dia. Você vai ter um grupo exclusivo lá no WhatsApp comigo e a pastora para você tirar dúvida. Você está entendendo? Além disso, você não vai estar sozinha. Você vai caminhar comigo, com a Lila, com a minha filha, com várias mulheres, assim como você, que está lá já, que escolheram dar esse passo. E aí eu pergunto, quanto vale a sua dignidade? Filha, ela não tem preço. Mas você precisa investir no teu casamento. E eu não quero aqui te cobrar o olho da cara. Eu não estou cobrando aqui uma sessão de terapia, custa 200, 300 reais. Eu vou te ajudar a ter liberdade financeira, eu vou te preparar. O que eu vou fazer? Eu vou te preparar para você ter dinheiro, saber multiplicar, saber investir. Se você tem que trabalhar no CLT e ser empreendedor, o que você tem que fazer? Se você resolver investir, o que tem que fazer? Os cuidados que você tem que tomar, porque eu já falei um monte de vezes, eu sei o que eu estou falando. Você primeiro vai pensar no dinheiro, na tua vida financeira, na tua situação. Você precisa, dentro de um ano, 6 meses a um ano, você precisa mudar a sua vida financeira. Aí depois, você decide se você quer ficar casado ou não. Pastor, quanto o senhor cobra por isso? Eu tenho um plano. Eu já tenho lá na Academia do Casamento. Mas hoje eu quero abrir um plano exclusivo para 22 mulheres que queiram mudar de vida financeira. Eu não vou tratar de restauração de casamento, eu não vou querer curar seu casamento, eu não vou trazer seu marido de volta, eu vou ensinar você a mudar a tua vida financeira. Topa? Temos um acordo? Quer fazer um acordo comigo? Eu vou te preparar para ter, para ser e para multiplicar dinheiro. Para você ter uma renda de um jeito que você fala assim, ó, agora eu estou no meu casamento porque eu quero. Agora eu estou no meu casamento porque eu sinto de estar. Ou eu vou largar porque agora eu não preciso mais ser humilhada. Agora eu não preciso mais ficar esperando comida, o dinheiro para unha, eu não preciso mais de dinheiro para o cabelo, eu não preciso de mais nada. Você está entendendo? Ah, o meu não aceita conserto. Larga dele. Se você acha que seu marido não tem jeito, o que você está fazendo casada? O que você está fazendo casada? Me responda. Ah, pastor, como que eu vou criar meus filhos? Como que eu vou fazer? Você está vendo? Ei, eu vou falar uma coisa pesada aqui. Você pode não gostar. Mas viver num casamento só por questão de dinheiro, lá fora tem outro nome. Não é esposa. Desculpa, mas se você está casada, está com seu marido, só porque você não tem condições de ter uma vida decente, de ter uma vida e de sustentar e sustentar teus filhos, lá fora isso tem outro nome. Lá fora, como é que é o nome da mulher que fica com alguém por dinheiro? Hã? Como é que é? Você parou para pensar nisso? Eu vou te fazer o seguinte. Eu preciso de 22 mulheres. Sabe por que 22? Porque eu consigo atender pessoalmente 22. Não pode ser mais porque eu não vou dar conta. Tem que ser 22. Eu fiz as contas, 22 mulheres. Eu vou te dar no programa 1, os 5 códigos da prosperidade do casamento, para te ensinar, para te dar uma fundação dos princípios bíblicos sobre dinheiro. Sim, se você tiver dinheiro sem princípio bíblico, você vai fazer igual eu. Você vai falir e se brincar, o teu casamento acaba. O meu casamento não acabou quando a pastora Lila fazia faxina, quando a gente era pobre. Meu casamento quase acabou quando eu fiquei rico. Quase acabou. Você está entendendo? Então você precisa dos 5 códigos da prosperidade. No programa 2, eu vou te dar os 4 códigos brutais do casamento.
Você vai trabalhar cumplicidade, intimidade, paz e amor e definir propósito. Ah, ele não quer ter propósito. Você vai ter propósito. Você precisa ter propósito, porque você não vai ter dinheiro sem propósito. Se você entenda uma coisa, propósito não é meta. Propósito não é plano. Propósito não tem prazo de validade. Propósito não é sonho. Propósito é um estilo de vida. Eu vou te ajudar a criar o teu propósito. Você vai ter que ter um propósito. Por isso que os 4 códigos brutais, ele vai te ajudar a isso. E por fim, o principal do programa 3. Fique rico, só não morra tentando. Por quê? Porque a maioria passa o resto da vida tentando mudar a vida financeira e nunca consegue. E você consegue mudar isso de 6 meses a 1 ano, você consegue mudar. Não estou falando de ficar rica, não. Não estou te prometendo 0 a 1 milhão. Isso é conversa para vender curso. É um livro para você aplicar os princípios da multiplicação financeira de forma prática, onde você vai garantir a busca pela prosperidade e não deixar que o dinheiro, entenda bem, você não pode separar só porque você tem dinheiro. Mas você não pode ficar num casamento só porque você não tem. Você conseguiu entender isso? Você consegue entender isso? Vocês estão entendendo isso? Uma mulher não pode ficar num casamento só porque ela não tem dinheiro para cuidar dela, para cuidar dos filhos, para morar, para viver. Mas ela também não pode deixar um casamento só porque ela não precisa disso. Eu acho que eu estou falando aqui. Não é um livro, é um programa. O livro é só um detalhe. Eu vou te dar exercícios, eu vou te ensinar, eu vou fazer live exclusiva com essas 22 mulheres. Eu vou fazer live exclusiva uma vez por semana, nós vamos conversar, nós vamos bater papo, eu vou te ensinar, eu vou te ouvir, para saber quem é você, o que você precisa, aonde você pode ser boa, aonde nós podemos começar um negócio para você na internet. O que eu vou te indicar é programa de afiliado, você vai fazer um afiliado no Mercado Livre, sei lá, eu vou te ensinar isso. Você pode ter certeza. É para vir essas 22 mulheres, eu não quero mulher que só quer restaurar casamento. Eu vou falar a verdade. Se você fala, eu só quero restaurar meu casamento, entra lá na academia de casamento. Esse grupo é para mulher que precisa de independência financeira. Eu vou te ensinar a se preparar, planejar, executar para ter dinheiro. Isso sem pensar em jogar seu casamento fora. É ter dinheiro para você viver bem. Sim, a maioria dos homens, eu sei, a maioria dos homens, quando fica bem de vida, troca a esposa por uma novinha, a maioria deles. Mas vou te contar um segredo. A maioria das mulheres, quando tem liberdade financeira, também deixou o Jurandir para trás. Você sabia bem? Ah, mas o homem tem que ser provedor da Bíblia. Lê, essa live está gravada, vai lá que eu falei sobre isso. Vai lá, volta aí no começo aí, que de repente você chegou agora. Eu falei sobre isso, mas vou repetir aqui para você. Ok, a Bíblia diz que o homem tem que ser provedor, Fernando. E se ele ficar doente? E se ele falir? E se ele perder o emprego? E se ele for embora com a amante? O que você vai fazer? Orar? É isso que você vai fazer? Eu não estou defendendo que o homem não tem que ser provedor. Ótimo, deixa ele provedor. Mas você precisa ter a sua segurança. É isso que eu estou querendo que você entenda, mulher. E tem mais. Você vai ser minha aluna nesse projeto. É um projeto piloto. Eu não vou abrir para todo mundo. Depois, se der certo com você, eu vou abrir para todo mundo. Mas, por enquanto, eu quero 22 mulheres. E tem mais. Se não tiver nenhuma mudança, se a sua vida não mudar, se você dentro de 1 ou 2 semanas achar que não está bom, você não precisa pagar nada. Pastor, mas quanto você vai... Eu criei um valor simbólico só do material de diário. R$47. Tá caro para você? R$47? Para mim te ensinar quanto tempo? O tempo que for preciso, até você mudar a sua vida financeira. Se for 6 meses, é 6 meses. Se for 1 ano, é 1 ano. Eu não estou aqui para... Não é para te explorar, não. É R$47, é o preço, é o material didático que eu tenho, que você vai usar. Aliás, não, paga para fazer, não é para ter lucro. Porque só de livro você vai ter uns 4 ou 5 que eu vou te dar. Temos um acordo? Você está entendendo? Eu quero que deixe bem claro, eu só garanto essa promessa para 22 mulheres. Porque eu vou precisar dar atenção especial para cada grupo de alunas. Fora isso, aí é no preço normal, é no programa normal lá do casamento, da lição do casamento. Tá certo?
Então, o que eu quero? Se você quiser, eu vou deixar aqui agora. Eu vou deixar meu telefone aqui, meu WhatsApp, DDD é 15 93 500 1000. Eu vou postar aqui e vou fixar. Aqui no Instagram está fixado. Eu não consigo fixar no TikTok. Se alguém puder digitar para mim aqui, 1593 500 500 1000. Digita aqui para mim fixar. Você vai me chamar agora lá no meu WhatsApp. Eu só tenho 22 vagas. Eu só quero 22 mulheres. Por quê? Depois você vai saber o porquê de 22. Entenda uma coisa. Não é para restaurar o teu casamento. Eu não estou preocupado em restaurar teu casamento. Eu não estou preocupado se o seu marido vai voltar. Eu não estou preocupado se o seu marido te traiu, se ele tem amante. Esquece isso um pouco. Eu não vou perder meu tempo com você em relação a isso agora. Eu já tenho uma turma de alunos lá que a gente faz isso. Essa live é para você, é para te ensinar questões financeiras. Pastor, tem como mudar de vida CLT? Tem. Tem como mudar de vida concurso? Tem. Pastor, tem como mudar empreendendo? Tem. Pastor, tem como investindo? Tem. Você vai escolher, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. E não vou te ensinar nada do que a Lila, eu e a pastora não tenha feito. Só vou te ensinar o que nós fizemos, o que nós já fizemos e deu certo. Ei, você pode ser independente financeira com bolo de pote. Pão caseiro, eu já vendi pão caseiro e montei uma padaria. Filtro d'água. Ah, eu não quero fazer produto físico, quero na internet. Aí é 1 milhão de opção. 1 milhão de opção que você tem que fazer. Combinado? Tá aberto agora. Eu sei que você já tentou quase tudo. Mas eu duvido que você já tinha pensado como eu disse aqui. Eu duvido se o teu pastor pregou na tua igreja a realidade que eu preguei aqui. Eu duvido que você já viu dessa forma que eu estou te propondo. Dessa vez você terá estratégia e a direção de Deus. Então não tem como dar reto. Eu acho que preciso mudar o meu foco, porque estou dando focada nas minhas frustrações emocionais que faltou no empreendimento. Kelly, é óbvio quando um casamento não vai bem, você vai ficar toda destruída. Você não vai ter foco para trabalhar. O casamento quando vai ruim, as finanças vão ruim, a profissional vai ruim, a carreira vai ruim, a espiritualidade vai ruim, vai tudo ruim. Por isso que você tem que focar por isso que você tem que ter um mentor. Pastor, qual que é a diferença de um pastor para o mentor? Pastor, você está com um problema, ele vai te chamar para orar e vamos entregar nas mãos de Deus, vai te dar um conselho e pronto. Mentor, ele vai te ouvir e vai dizer, você está errado. Mentor vai te tratar igual trata uma filha. Você está disposta a ouvir a verdade? Eu vou te falar, eu não estou lá para poder discutir com você o que é certo e o que é errado. Eu estou lá, você pode questionar meus métodos, mas você não questiona o meu resultado. Se tiver resultado, você faz e pronto, acabou. Se você quiser desse jeito, eu faço. Se você quiser pastor, eu te indico 200 igrejas para você ir. Se você quiser um terapeuta ou um psicólogo, tem mais de 1 milhão na internet. Eu estou querendo te mostrar, eu vou ensinar para você o que eu ensinei para as minhas filhas. Pastor, e se eu não quiser trabalhar? Filha, você tem todo o direito de escolher. Por exemplo, eu tenho uma filha que não trabalha. Ela é casada, ela não quero ser dona de casa. Mas ela tem uma segurança. E qual é a segurança dela, pastor? Se der algo errado? O pai dela. O pai dela. É a segurança dela. Você está entendendo? Você tem um pai que pode dar segurança? Você tem uma mãe, você tem uma família, você tem uma estrutura, você tem uma rede de apoio. Se você não tem, você precisa de um mentor para te dar uma direção. Você consegue entender? Está aberto aqui para pergunta no TikTok. Gente, vai dar tap-tap na tela aí. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas que eu não respondi aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu não respondi a tua pergunta, avisa. Boa noite. Com todo respeito, pastor. Com narcisista não funciona. Convivo com há 30 anos. Sério mesmo? Você vive 30 anos com narcisista? Então você já virou narcisista também, porque é impossível viver 30 anos com uma pessoa. É igual o cara falar, eu vivo 30 anos com ladrão e eu não roubo. Desculpa aí. Mas você precisa mudar esse pensamento seu. O meu não aceita conserto, não aceita de arte, se acha sempre certo. E o que você está fazendo casada? Desculpa, eu sou bem franco.
Entendeu? Agora, você quer mudar isso daí, vem ser minha aluna, eu vou te ajudar. Mas você vai escutar coisa que você não queria. Talvez é melhor nem vir, porque você vai escutar coisa que talvez você não queria ouvir. Ah, eu vou reconhecer quando você tiver razão? Claro que vou. Eu vou reconhecer que a maioria dos problemas de um casamento é culpa do homem. Por mais que a almaiada aí quase me mata nas redes sociais. Mas é. Mas você também precisa colaborar, né? Você também precisa ajudar. Boa noite, Ana. Eu não estou por dinheiro, mesmo porque ele me tirou de trabalhar e não me dá nada. Pois é. Ele te tirou de trabalhar e não te dá nada. E se? Você tem que pensar no e se? E se ele adoecer? E se ele falir? Você acha que não? Na pandemia eu era milionário. Milionário, estou falando milionário. Tinha empresa no Paraguai, na Alemanha, em Portugal, no Brasil. E na Islândia e na China. Perdi tudo da pandemia. 2 anos, acabou tudo. A Lila, que morava numa casa de alto padrão de luxo, numa mansão, está morando numa casinha velha, caindo nos pedaços. E se? Está disposta? Pensa. Criei meus filhos sozinho e hoje eles me agradecem. Parabéns, mamãe. Fernanda, não entendi. O homem não deve ser o provedor. Já respondi, né, Fernanda? Não sei se você concordou, mas eu já respondi. Hoje trabalhando em casa com salgados e moro sozinha. Nada paga o sossego da gente. Realmente. É melhor. Cara, mas a Bíblia diz assim, ó. É melhor comer capim. Tá lá em Provérbios. Do que viver com alguém com guerra. Que viver sem paz. É melhor comer. Só que fala assim, ó, é melhor comer capim do que um boi cevado. O que é boi cevado? Na tradução do pastor Tonhão. Melhor comer capim com paz do que picanha no inferno. A verdade é essa. E tem casamento que é um inferno mesmo. Eu sei que tem. Não é o meu, mas tem. É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou querendo te convidar para sair disso. É por isso que eu estou querendo. Deixa eu ver aqui. Quem tem um aqui? Deixa eu ver aqui. A pérola eu quero. Pega o número aí, 1593-500.000. Tá fixo aí. Alguém aqui no TikTok pode me fazer o favor de digitar o número do meu telefone aí? Alguém aí, por favor? O Vinícius? Pode colocar aí o Jocenir. Alguém aí, por favor, coloca para mim o número 1593-500.000. User 16, blá, 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 blá. Boa noite. O meu marido narcisista, 40 anos. Agora nós está separado. Acabou o casamento. Que pena, filho. Que pena. Eu lamento mesmo, sério. Quando eu vejo alguém que acabou com o casamento, eu lamento. Mas tem casamento que é livramento. Tem casamento que, né? Já viu, né? Então, se alguém puder digitar meu número aí, 1593-500.000. Detalhe, viu, Pérola? Me chama aqui, ó. Aqui no Instagram tá fixado o número aqui. Você pode só chamar aqui que para você entrar lá no grupo, tá? Deixa eu te falar. Eu nem sei por que eu tô mais no meu casamento. Tô muito desgatado, sem força por tudo do meu trabalho. Você tá por questões financeiras. Você, provavelmente, por esse comentário que eu estou avaliando, se você tivesse dinheiro, você já tinha picado a mula. Isso seria bom? Talvez sim, talvez não. Eu acho que você não deveria. Você só deveria decidir isso depois. Mas você precisa de independência financeira. Obrigado, Eliana. Deixa eu pegar aqui no TikTok. Deixa eu pegar aqui no TikTok e fixar esse comentário. Tá aí, ó, gente. Tá fixado aí o comentário da Eliana Matias, com o meu número. Então, você pode pegar o meu número. Você pode pegar o meu número e... Deixa eu calçar aqui, porque é celularzinho, viu? Aí. Opa. Vamos lá. Tiver pergunta, fica à vontade. Alessandra, eu preciso. Me chama no WhatsApp 1593-500.000. Tá bom? 1593-500.000. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Kelly, Ana Paula. Kelly já falou que a Pérola também já falou. Ana Paula falou. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Quer fazer? Alessandra. Meu marido me abandonou com 3 crianças. Ele era o provedor e continua sendo, mas agora começou a aparecer as dívidas e estamos ferrados, né? Estamos passando por sufoco. Pois é, Alessandra.
Isso acontece, é mais comum que você imagina. Passando da hora de você pensar em você ter alguma coisa. Eu sei que você tem filhos, isso não é empecilho. Se você quiser, não é empecilho. A primeira coisa, deixa eu explicar uma coisa. Sabe por que é difícil quando se fala de dinheiro? Porque a Bíblia, eu vou dar um exemplo aqui. A Bíblia fala de dinheiro mais de 2.000 vezes. Somando dinheiro, prosperidade, riqueza, fazenda, ouro, prata, dá mais de 2.000 vezes. Ela fala mais sobre bens, sobre finanças, do que sobre salvação. Isso é um fato. Só que a maioria é alertando para ter cuidado com riqueza, com dinheiro, com dívida, com problemas. Entendeu? Fala, mas a Bíblia fala mais de 2 vezes sobre dinheiro, porque dinheiro é importante. É importante. Mas a maioria do que fala na Bíblia é alertando para você tomar cuidado. Inclusive, tem uma parte lá que fala assim, que é mais fácil um rico entrar no reino de Deus, um camelo passar no fundo da agulha, do que um rico entrar no céu. Pastor, então o rico não entra no céu? É muito difícil. Eu já fui rico, eu sei te dizer, é muito difícil. O que é difícil, pastor? Eu não estou dizendo que não vai. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque não dá para servir a 2 senhores sem magoar um. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Eu duvido o cara que tem bens, tem empresa, o coração dele não está ali. Senão não cresce, senão não prospera. Você me entende? Então é por isso que antes de eu te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a aceitar, a entender o que é o dinheiro. Quando você entende o que é o dinheiro, quando você entende o caminho do dinheiro, quando você entende que esse papinho do 0 ao milhão, que é tudo cascata, não tem ninguém, é impossível do 0 ganhar 1 milhão. É impossível. Isso é história para vender curso, porque nem vender o curso é do 0, porque para vender curso precisa de dinheiro. Precisa de pagar tráfego pago, fazer de criativo, upsell, página de venda, funil. Sem dinheiro você não faz. Então, o que eu vou te ensinar? Realidade. Mas é possível mudar de vida e ter uma renda extra considerável em 6 meses a 1 ano? É. Mas se você não preparar primeiro o teu espírito, a tua alma, o teu psicológico, o teu emocional, você não vai conseguir. Vai ser só mais um. Eu te falo para você, esse tópico que eu estou te vendendo por R$ 47 só, 1 ano, só 47, porque eu preciso de prova social. Eu preciso provar para as pessoas que eu dou conta, que é verdade, que funciona. Isso valeria um monte. O nego estaria vendendo isso caríssimo por aí. Entendeu? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ele se envolveu com... OM é o quê? É outra mulher, né? E está vivendo a vida de festa e fantasia, agora começou as dívidas. Temos por mim os seus filhos. Pois você pode temer. Pois você pode temer, porque eu vou te falar para você, eu ainda não vi um. Cara, quando larga da mulher e cai na esbórnia, só tem uma coisa que para ele: falência. Só. Só isso para parar ele. Falência. Perder tudo. Às vezes tem um que perde até a saúde. Deixa eu te falar uma coisa para você, Alessandra. Talvez você não vai gostar do que eu vou ouvir. Mas o adultério, ele é um pecado. Quando a pessoa vai lá atrás, se arrepende, ela pecou. Quando a pessoa vai, cai na esbórnia, tem amante, larga mulher, larga filho, a espada não se afasta da casa dele. Até quem convive com ele, direto ou indiretamente, paga. Eu vou dar um exemplo para você. O que Jonatas, filho de Saul, fez para morrer na espada? O que Tamar, filha de Davi, fez para ser abusada? A culpa não era dela, era do pai. Você está em tempo de você salvar a tua vida e a vida dos teus filhos. É sério. E como que salva, pastor? Não é oração. É independência financeira. A oração pode muito seus efeitos. Nós vamos orar, eu vou te ensinar a orar, mas orar da forma certa. E não para que as suas orações sejam impedidas. E se eu falar qualquer coisa que não tenha base bíblica, você pode me questionar na hora. Temos um acordo, Alessandro? Quer ser minha aluna nessa experiência, nesse projeto? Se quiser, seja bem-vinda. Tá bom?